Olá pessoal, sou Marcelo Antunes do canal Sodial Brasil e hoje aqui eu vim conversar com vocês sobre ensino-aprendizagem, relações intrínsecas. Essa ideia desse vídeo, né, surgiu a partir das minhas reflexões aqui na China, né, que eu voltei para cá para estudar de novo, né, estou aqui desde agosto. E vou ficar aqui até novembro estudando Sodial, aprendendo novas coisas, corrigindo coisas antigas, né? Fazendo esse processo de formação continuada, né? De autoformação que o professor deve ter, continuamente se formando. E esse processo é um processo que se iniciou aqui na China em 2008, quando eu comecei a vir para cá para estudar Sodial aqui diretamente com o mestre Ma Jianguo, supervisionado pelo mestre Li Bohu, né? E dessa vez a gente está aprofundando ainda mais coisas, eu estou vendo mais coisas, enfim. É um processo, né? Um processo que leva tempo e é contínuo, nunca acaba, né? O professor nunca acaba de se formar, né? Ele nunca está pronto, na verdade. E eu comecei a refletir sobre esse processo, né, o processo de formação, o processo de ensino, e eu percebi que algumas questões estavam me suscitando a falar um pouco, né, com vocês sobre isso, né, que a gente conversa bastante aqui no canal sobre várias coisas, né, técnicas, cultura e tudo mais. Então essa minha vinda aqui suscitou essa continuidade, né? Faz um tempo que eu não posto coisa assim, eu dando aula, eu falando sobre algum assunto, né? Então, esse momento é um momento que vou tentar recuperar, né? Bom, é importante a gente pensar que a continuidade do aprendizado, ele é fundamental para o professor, né? Sem essa continuidade, ele não se atualiza, né? Os alunos vão melhorando a cada dia, né? Seja de forma direta, pela intervenção do professor, seja de forma indireta, pela própria ação do aluno em buscar conhecimento, estudar e se aprofundar. Tem alunos que estão mais focados em questões mais práticas, objetivas ali da luta. Tem alunos que vão para além disso, né? Então, é importante a gente pensar que a formação continuada do professor, né, aquela que nunca acaba, ela tem que fazer parte do cotidiano do professor. Não tem jeito, né? E o professor que não se forma, não continua se formando, né? Aquele que acha que não, pegou a faixa preta, pronto, acabou, não preciso mais nada, basta sentar numa poltrona, como eu falo, né? Senta na poltrona e fica mandando os outros fazer. Não sabe explicar, não explica porquê, não explica como é que corrige. O aluno não consegue fazer determinada coisa e você não sabe explicar como é que ele melhora, porque você não estuda, né? Você não está ali para isso, né? Você pegou um papel e o papel não resolve o problema. O papel é burocrático, ele resolve um problema burocrático, mas ele não resolve o problema prático, ele não resolve o problema dentro do tatame, né? As questões do tatame, né? Essas questões são importantes. Então há necessidade de um processo, quando a gente está se formando, quando a gente pensa, não, você é instrutor, você é professor, há um tempo de maturação do conhecimento, né, da aprendizagem. Então, vários autores de pedagogia, da educação, né, da neurociência, explicam que você aprender uma coisa hoje, né, ela primeiro ela vai para tua cognição geral, né, para a memória imediata. Ela só passa a fazer parte da sua memória de longo prazo depois de uma noite de sono, por exemplo, né? Vamos pensar em conhecimentos cognitivos mais básicos, né? Aprendi uma operação de matemática hoje, beleza. Amanhã, se eu não pratiquei, eu esqueci.
ela não vai para a minha memória de longo prazo. Eu preciso aprender um negócio, praticar aquela coisa, botar a mão na massa, né? Praticar mesmo. Não, ela vai se perdendo. Ela é apagada, né? Isso é um mecanismo nosso, neurológico, de cognição, de memória. E aí, se eu tenho um tempo para esse aprendizado, para ele virar uma memória de longo prazo, para eu lembrar, né, dele por muito tempo, eu preciso praticar ele, preciso exercitar aquele conhecimento. Não, ele não entra. E isso precisa ser feito não no mesmo dia e no dia seguinte. Eu preciso de uma noite de sono, eu preciso dormir, que é onde as memórias vão sendo limpas, né? Nosso processo de memória, cognição vai se reestruturando. Então eu preciso desse tempo. Então o tempo de maturação de um aprendizado, ele não é rápido, ele é lento, ele demora, ele precisa de exercício, ele precisa de prática, né? Ele precisa de ser praticado, né? Então, se eu pensar que eu tenho, vamos pensar assim, vamos usar o Soy como exemplo. Eu tenho uma relação, antes disso, né? Antes de eu falar disso, eu tenho uma relação importante, né? Relacionada com esse, que faz referência a esse tempo de maturação do aprendizado, que é a relação entre aprendizado, o tempo, e aí eu já falei do tempo de maturação, e a quantidade de conteúdo, né? Se eu pego um conteúdo gigantesco, muitas coisas, e tento ensinar num curto prazo de tempo, obviamente, um percentual gigante desse conteúdo vai se perder, porque ele não vai ter tempo de maturação, ele não vai ter tempo de aprendizado, ele não vai ter tempo de prática, né? Então ele é jogado fora, o próprio cérebro joga fora. Como é que era mesmo aquela técnica, hein? Porra, eu vi ontem e como é que era? A mão entra aqui, mas, ixi, nossa, tô fazendo errado. É isso que acontece, né? Então, imagina que o Soy, consenso da literatura, tem 36 princípios diferentes, né? Vai Qi, vai Tzuo, Kou, Biezi, De He, Pi, né? Pao, Mosho, Tanin, Chashan, 36. Vamos pensar assim. Desses 36, vou pegar um. Vamos pegar Qi. O Qi tem princípio Qi, que é literalmente chute, mas não é chute, é aquele bloqueio de perna que você faz para o cara tropeçar e você joga ele para trás, né? Vamos pensar que o Qi tem de Bangun e Jiaoban, né? Treinamento básico e treinamento de projeção, efetivamente de derrubar. No de Bangun, você tem pelo menos umas 8 variações diferentes. Pensar aí por baixo, 8 variações. As aplicações de Qi tem daí para frente. Então, para você entender, estudar o princípio Qi, ele sozinho já te dá pelo menos 16 técnicas diferentes, né? Ah, não, mas eu vou aprender, sei lá, duas, três, e vou treinar essas 2, 3, ok, tudo bem. Aí a gente está falando de nível de profundidade. O que você quer aprender? Você quer aprender modalidade ou você quer aprender algumas técnicas da modalidade para dizer que sabe modalidade? É diferente. Você quer ser um praticante ou você quer ser um estudioso, né? Você quer ser um professor qualificado ou você quer ser ali um cara que tem um papel? Então, se eu tenho essa relação, né, 36, e aí eu estou pensando aqui
pegando essas 36, quanto tempo eu levaria para estudar essas 36 e tudo mais? É no mínimo aqui 5 anos. O cara treinando regularmente, 5 anos, vai. Eu não consigo pegar esses 5 anos, estou pensando na formação de um professor com nível de qualidade ali, né? Não é alto, é iniciante. Professor iniciante, bem formado, 5 anos se ele treinar 3 a 4 vezes por semana, 1h30, 2 horas por dia, né? Ele vai conseguir esse nível de qualidade básico, inicial. Eu não consigo pegar esse conteúdo todo e enfiar num tempo reduzido. Percebe a dificuldade? Ah, não, mas eu quero só uma formação parcial, assim. Ah, tá, ele vai ser instrutor. Qual é o conteúdo? É metade disso? É, sei lá, 18 princípios? 18 princípios, vamos pensar numa matemática bem basicona, assim, não é essa relação simples assim, não é simples, né? É mais complexo. Mas vamos ser reducionistas e pensar um pouco. Não, vamos dividir por 2, então a gente pega 2 anos e 5 anos e divide por 2, vai dar 2 anos e meio. Tá legal, 2 anos e meio você enfia em menos tempo? Como? É óbvio que quando a gente começa a lidar com modalidade, isso aconteceu lá no início dos anos 2000, né? E foi um recurso que a gente utilizou de formação de professores por curso, né? Porque a gente tinha demanda de mão de obra, né? De professores para trabalhar com modalidade, sem professores para trabalhar com modalidade, a modalidade não cresceria, né? Bem assim. Então a gente usou esse recurso, mas os cursos naquela época duravam 2 anos. O de Fortaleza durou 4 anos. Né? Então, a gente apertou, né? E o conteúdo naquela época era outro, inclusive. Bom, na minha perspectiva, né? Ele era menor, o conteúdo era menor. Mas levava 2 anos. E um final de semana por mês. Sim. Tipo, 10, 18 meses, talvez. Né? Com bons intervalos para o pessoal treinar e maturar a coisa. Então, como é que eu reduzo esse tempo em tempos menores? Eu entendo que atualmente a gente vive num momento, né, histórico, onde as coisas são muito rápidas, assim. Você aperta botão, a resposta já vem, você faz um search, a coisa já acontece, você busca um texto, ele aparece, a internet faz essa velocidade, os serviços são isso, né? Fast food de comida, você faz um pedido de uma comida no celular, em 50 minutos ela está na sua casa. Mas isso é uma coisa. Agora, quando eu falo de formação de professor, é outra coisa. De estudo de uma modalidade, como sua ideal, é outra coisa. Né? Então, uma experiência prática, né, do fazer, do treinar, do praticar e do estudar, porque você não tem só a questão técnica pura e simples, você tem as explicações teóricas sobre cada técnica, cada coisa, você tem os conteúdos teóricos, históricos, princípios, filosofia, né? Você tem regras, você tem um universo gigante de conteúdo, né? Você precisa do que eu chamo, na verdade eu estou me apropriando do que um colega meu, foi meu professor na universidade, dizia, você precisa ter horas de voo, você tem que ter horas de voo no negócio. Não é 3 fins de semana que vai resolver teu negócio. Bom, o papel resolve, de novo, o papel resolve questão burocrática, mas ele não te resolve em cima do tatame. Em cima do tatame você precisa de horas de voo. Né? Isso é fundamental para a vida. Não dá para fazer diferente. E daí, aprendido isso, a gente tem que pensar em formas de ensino, né?
Como é que eu ensino para uma criança, como é que eu ensino para um adolescente, como eu ensino para um adulto, como eu ensino para um idoso. Porque essas pessoas estão vindo para as artes marciais, né? Elas estão batendo na nossa porta. E aí, não, eu só quero treinar com atleta. Beleza, você vai treinar só com atleta, mas o atleta tem um ciclo. Qual ciclo você vai treinar com ele? Você vai ser o coach dele, né? O técnico. Você vai ser o técnico de iniciação, você vai ser o técnico de desenvolvimento, você vai ser o técnico de aprimoramento e refinamento do alto rendimento. De qualquer maneira, para qualquer fase que você for entrar nesse ciclo de trabalhar com atleta, você precisa de horas de voo, você precisa de estudo, você precisa de prática. Você tem que ter vivido as coisas, né? Então, se formar de maneira rápida, só resolve a questão da burocracia para os sistemas burocráticos que aceitam esse tipo de coisa, né? Tem que pensar nisso, né? Ah, não, aquela entidade aceita essa formação. Beleza, ok. Vai fundo aí. Bate o pau, né? Cada um faz o que lhe apraz, né? Tudo isso para dizer que o tempo de formação de um professor qualificado não é simples, não é rápido, não é apertar um botão, não é paguei um workshop e já fui, não é paguei um curso de 3 encontros, 3 finais de semana divididos aí em 6 meses, que eu vou resolver meu problema, que eu vou aprender a ser um professor, que eu vou me formar num professor, né, qualificado. Então, tem que pensar um pouco nisso, né? Que professor que você quer ser, né? Como é que você quer escrever a sua biografia? Isso tem muito a ver com o que a gente quer fazer, né? Tem um aluno meu do grupo de pesquisa que a gente discute muito alguns teóricos, e ele sempre fala assim, não, professor, o cara tem que ter, no mínimo, honestidade intelectual. Esse cara é desonesto, não sei o quê. É um cara da epistemologia, da lógica, então os discursos são bem interessantes, assim, os debates são bem interessantes. E aí a gente tem que ter essa coisa da honestidade intelectual, né? O que eu quero ser? Não, eu quero ser um cara que tem um papel ali na parede e dou uma embromada aqui e ganho uma grana. Faço o meu menu, né? Eu monto o meu menu. Eu tenho isso, tenho isso, tenho isso e tenho isso. Eu tenho só ideal também, Tenho só ideal também, sou formado em 200 mil coisas, né? Minha escola tem tudo, eu faço tudo. Nado, corro, ando de bicicleta, voo de asa delta, faço mergulho livre, enfim, né? Pode ser esse cara, ou você pode ser a pessoa que, honestamente, intelectualmente honesta, vai se formar e se qualificar profundamente numa determinada coisa para entregar um serviço, um aprendizado, um ensino de qualidade, né? Então, isso é uma coisa para a gente pensar, quem a gente quer ser, né? O que a gente quer escrever na nossa biografia, né? Isso é importantíssimo, né? E a gente tem que considerar, eu acho que isso é uma reflexão que a gente faz pouco no Brasil, talvez em outros lugares, não sei, não posso dizer, eu não moro nos Estados Unidos, não moro na Europa, é o que eu vejo por aí, né? Mas no Brasil especificamente, é que o Soi Jiao tem que ser considerado, ele é, né? Não é considerar, ele é uma arte marcial completa em si. Tá? Ele é uma arte marcial chinesa completa. Ela tem tudo. Tem exercícios de saúde, tem exercícios de condicionamento específico, tem exercícios básicos ligados aos princípios, tem os princípios técnicos, tem luta, aliás, isso é importante. Soi Jiao é luta. Não vai ficar treinando de Bangun achando que é igual treinar Kati, é outra coisa. Soi Jiao é luta, né? Tem uma perspectiva diferente. Tem equipamento, tem filosofia própria, né? Tem conteúdo teórico amplo, histórico, cultural. Ele é uma arte marcial chinesa completa, né? E aí, pensando nisso, você que é do Shaolin do Norte, eu sou do Shaolin do Norte, por exemplo, eu levei 8 anos para me formar em Shaolin do Norte com o mestre Yang Kawei, indo treinar com ele todo mês, eu morava no Rio, ele era em São Paulo, todo mês estava lá, 8 anos me formei em Tai Chi Chuan também com ele no mesmo tempo.
né? Você que é do, sei lá, Charlie Fu, quantos anos você levou para se formar? Pensando que você é um bom professor, obviamente, né? Quantos anos você levou para se formar? Garra de águia, quanto tempo leva um professor de garra de águia para se formar? De Ferropai, quanto tempo leva? De Wing Chun, você que é do Wing Chun, quanto tempo leva para se formar professor da modalidade? Vocês acham que o Soi Jiao é diferente? Por quê? Se ele é uma arte marcial chinesa completa, né? Por que ele é diferente? Ele não pode ser diferente. Tá entendendo? Então a gente tem que pensar que devemos considerar coisas diferentes. A gente tem que tratar o Soi Jiao de maneira diferente. Então, quanto é que é o tempo necessário para formar um professor, né? Falando dessas modalidades e falando que você vai ser um professor de Soi Jiao, né? Eu acho que isso é para a gente pensar. Quem a gente quer ser? Que legado a gente quer deixar? Qual é a biografia que a gente quer escrever da nossa história, né? Então, vamos pensar dessa forma para que a gente possa fazer com que a modalidade seja a modalidade que ela necessita de ser, ok? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Estamos voltando aqui, tentando voltar para o canal, dar uma intensificada um pouco mais aqui da China, né? Se gostaram do vídeo, dá um like que a gente fica feliz. Não se esquece de se inscrever no canal e toca no sininho para receber notificações dos próximos vídeos, ok? Um abraço e até a próxima.